Bom dia, irmãos e irmãs, aqui presentes e os de casa também. Já podemos fechar a porta ali, por favor, querida? Pode pedir para fechar ali a porta, por favor. Os irmãos de casa, que a graça e a paz do Senhor sejam com vocês, que vocês tenham um domingo marcado pela presença do nosso Senhor, que esse feriado, esse tempo tenha sido um tempo de descanso para você e para a sua família, e que tenhamos hoje uma manhã em torno da palavra de Deus, em torno da nossa comunhão, um tempo edificante para todos nós. Eu te convido a curvar a sua fronte, vamos falar com Deus nessa manhã, vamos dedicar ao Senhor esse tempo de culto, amém? Vamos pedir que o Senhor nos aqueça o coração. Ainda está um pouquinho friozinho aí de outono, não é? Mas que os nossos corações sejam aquecidos pela presença e pela palavra e pelo Espírito de Jesus Cristo. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te damos graças porque mais uma semana terminou e fomos protegidos, guardados, cuidados pelo Senhor. Fomos alimentados pelo Senhor, fomos vestidos pelo Senhor. Houve pão na nossa mesa, Senhor. Nós tivemos um lugar para repousar a nossa cabeça à noite, dormir, uma cama, um teto que nos cobriu. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Senhor que faz isso, o Senhor cuida de nós, o Senhor é um Pai amoroso. E nós somos teus filhos. E como tais, nós somos gratos ao Senhor nessa manhã. Deus, nós consagramos ao Senhor esse tempo. Eu sei que a gente se acostuma, Senhor, com o culto de domingo, de quarta, ou de quaisquer outros dias. E a gente se distrai, e a gente não presta atenção ao que a gente está cantando, ao que a gente está ouvindo, ao que a gente está fazendo. Mas, por favor, Senhor, educa-nos nessa manhã. Inspira-nos nessa manhã. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Que seja assim para a tua glória e para a nossa alegria, Senhor. Amém e amém. Queria convidar a banda, o Cláudio, os irmãos podem vir aqui. Eu não sei se você já teve a oportunidade de apertar a mão de alguém, Theo. Um abraço em alguém, um bom dia para alguém. Faça isso agora. Para a gente celebrar desde já ao Senhor nessa manhã, a nossa comunhão em Cristo Jesus. Amém? Ah. Eu falei assim, a igreja está vazia, mas é porque eu queria, né? A gente foi para lá e voltou, e nem lembrava. Eu sabia que ia vir para cá. Bom dia. Bom dia. Todo mundo chegando, né? Aproveitar esse momento para nos cumprimentar. Graças a Deus conseguimos chegar, estamos bem aqui para louvar o Senhor, né? Isso é muito importante. E que Deus continue guardando as pessoas que ainda estão vindo para cá. Calma. Há um problema de fios. Os fios... Hoje a gente estava falando, né, que a aprovação está nos fios, né? Mas a gente pode pensar nesse momento, agradecer ao Senhor, porque a gente está aqui e a gente tem a oportunidade de louvá-lo, quando em tantos lugares não há essa oportunidade, né? Eu estou acompanhando, tem um amigo meu, um missionário, Marcos, lá da Missão Sena, ele está na Índia, e ele vem mandando relatórios, e ele estava comentando que um pastor
ele batizou 4 pessoas no banheiro da casa dele, num tanque, sabe aqueles tanques de plástico industriais? Naquele tanque, porque ninguém pode ver, né? Então, a gente agradece ao nosso Senhor por essa liberdade e que Ele nos dê sabedoria para usá-la bem, né? Porque, de fato, eu acho que a gente usa muito mal ela. Que a gente possa falar de Cristo, que a gente possa viver Cristo mais. Começando por mim mesmo, não é uma palavra de hipocrisia, não. Então vamos cantar, estamos prontos. Vamos ficar de pé. A gente vai começar com umas músicas que são, assim, já do folclore cristão, né? E da história. E aquecem nosso coração também, né? Então vamos cantar, louvar o Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E olha que bênção. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Agora vamos emendar com outro. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Você ajuda.
clama. E clamamos o nome de Jesus, Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Vamos lá, só capela, canta comigo. Ó, e clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém. Esse é o nosso Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E mesmo assim, quando Ele nos ajuda a carregar a cruz, a gente é teimoso e quer carregar ela sozinho. Não é verdade? Mas Ele está aí. Ele é o nosso auxílio. Ele é a nossa proteção. Amém? Vamos cantar agora também um corinho, um louvor das antigas. O meu louvor é fruto. E ele me desafia muito, porque ele diz: ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. E eu sei que um dia a gente vai louvar o Senhor para sempre, na nossa perfeição, que hoje em dia estamos muito longe dela, não é verdade? E aí quando eu lembro de Pedro, que na primeira apertada ele negou Jesus 3 vezes, então para mim esse hino é um desafio, porque eu sei que eu não chego lá, mas eu sei que o Senhor, Ele está comigo para estar lá perto desse lugar, amém? Fruto do meu amor por ti, Jesus.
Amém, Senhor. E nunca deixe que te enganem, o Espírito do Senhor habita em você. Amém. Vamos louvar agora com a nossa alegria, com as nossas vozes. Vamos lá. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, bonito. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. E aí a gente celebra. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
Senhor. Agora eu vou pedir para vocês sentarem e a gente vai cantar uma música. Na verdade, essa é uma música minha que eu queria há muito tempo cantar para vocês, trazer. Mais do que uma canção, é um testemunho. Quando eu me converti jovem aos 9 anos, aí entrou a adolescência, e aí eu me afastei do Senhor. E essa música é sobre isso, é sobre estar aqui na igreja, mas não estar de verdade, né? E eu acho que isso não é só uma coisa de gente jovem, eu acho que é uma tentação que a gente sofre todo dia, né? E nesse mundo que é tão chamado à mediocridade, a gente pede que o Senhor nos ajude, que sejamos de verdade filhos dele, certo? Essa música chama Filho de Crente. Nunca fiz nada para imitar o meu Cristo, mas sou feliz neste lugar. Canto louvores e me junto aos santos, animando-os a continuar. Mas quando saio da igreja, tudo fica pra trás. Tudo fica pra trás. Tudo fica pra trás. Tudo fica pra trás. Nunca me lembro de nada. Eu faço a camuflagem ideal. Lá fora sou bem aceito por todos, mas sei que ali não é o meu lugar. E quando volto pra igreja, finjo que tudo está em paz. Finjo que tudo está em paz. Só que não tá. Tudo está em paz. Finjo que tudo está em paz. Já me arrastei por semanas inteiras, tanto fez como tanto faz. Melhor brincar nessa vida de santo do que sair e encarar. Ó que triste, sou uma lâmpada inútil que não quer iluminar. Que não quer iluminar. Que não quer iluminar. Que não quer iluminar. Mas Jesus te chama de volta. Não sei dizer o que tu sentes agora, mas eu quero me libertar. Cansei de ser um escravo do mundo. Hoje Cristo quer me usar. Oh, quão perfeito é o chamado. Hoje Cristo quer renovar. Canta comigo. Hoje Cristo quer renovar. Hoje Cristo quer renovar. Cristo quer renovar. Hoje Cristo quer renovar. Hoje Cristo quer renovar. Hoje Cristo quer renovar. Hoje Cristo quer renovar. Amém. Eu queria que você repetisse essa canção, Cláudio. Primeiro que eu acho que isso aí é o melhor que você tem. Você tem essa pegada rock and roll, não tem não, irmãos?
Não posso ouvir um amém, não? Amém. Ah, bom. Pensei que a gente estava numa igreja assim, tipo... né? E segundo que essa é uma canção profética. Né? Eu tenho falado muito nesse púlpito sobre o quão inútil é a religiosidade de domingo. O templo, o domingo, o sacerdote, a linguagem religiosa, mas aí eu vou para casa, vou para a semana, vou para o trabalho, vou para o casamento, e aí eu sou indiferente ao que eu ouvi, ao que eu falei no domingo. Então, obrigado por essa canção. Obrigado por puxar a nossa orelha, né, irmãos? Vamos cantar mais uma vez. Cláudio Marto, senhoras e senhores. Amém. Que Deus fale com a gente, né? Mais do que nada, mais do que tudo. Nunca fiz nada pra imitar o meu Cristo, mas sou feliz neste lugar. Canto louvores e me junto aos santos, animando-os a continuar. Mas quando saio da igreja, tudo fica pra trás. Tudo fica pra trás. Tudo fica pra trás. Tudo fica pra trás. Nunca me lembro de nada. Eu faço a camuflagem ideal. Lá fora sou bem aceito por todos, mas sei que ali não é o meu lugar. E quando volto pra igreja, finjo que tudo está em paz. 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 Já me arrastei por semanas inteiras, tanto fez como tanto faz. Melhor brincar nessa vida de santo do que sair e encarar. Sou uma lâmpada inútil que não quer iluminar. Essa é a parte que eu mais gosto agora. Não sei dizer o que tu sentes agora, mas eu quero me libertar. Cansei de ser um escravo do mundo. Hoje Cristo quer me usar. Oh, quão perfeito é o chamado. Hoje Cristo quer renovar. Canta comigo. Hoje Cristo quer renovar. Hoje Cristo quer renovar. Hoje Cristo quer renovar. Hoje Cristo quer renovar. Cristo quer renovar. Hoje Cristo quer renovar. Quer renovar. Amém. Amém. Muito obrigado, Cláudio, irmãos queridos. Queria chamar as nossas crianças e hoje eu vou, de forma especial, o tio vai ficar aqui com vocês. Muito bem. Obrigado, Heitor. De forma especial, irmãos, eu queria chamar a Melissa. Cadê a Mel? Você está aí? Vem cá, querida. Vem aqui dar um abraço no pastor Gerson. Bem assim. Você me ama bem assim? Puxa vida, você quer que eu chore aqui na frente de todo mundo, de emoção? Não? Então,
Então dá mais um abraço aqui no tio, querida. Ela é netinha do Jamil. Cadê o vovô Coruja? Cadê o vovô Coruja ali? Fala bom dia para a igreja. Bom dia. Vocês estão bem? Eu tô bem. Ah, muito bem, muito bem. Sabem, quando uns 2 domingos desses, o Jamil trouxe a netinha dele, né, Jamil? E aí, por uma razão, não sei se foi no recesso de janeiro, quando os professores dão uma pausa para descansar um pouquinho, que a gente não tem as classes, mas a Mel ficou... Você fica triste quando não tem classinha, né, Mel? É. Por que você gosta tanto das classinhas aqui da nossa igreja? Fala. É que eu tenho um lacinho na minha casa. Ah, é? Mas por que você gosta aqui da aula das crianças lá em cima? É que eu gosto de criança. Ah, muito bem. Mel, você nos ensina muito. Muito obrigado pelo seu carinho, tá? Vamos dar uma salva de palmas para a Mel e para todas as crianças que estão aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Deus abençoe vocês, né, Gabriel? Né, Dani? Muito bem. Vamos orar por eles, irmãos e irmãs. São nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. Eles não são o futuro da nossa igreja, eles são presentes, eles já estão no presente, não é? Então vamos orar por eles. Deixa eu pedir aqui a uma mãe para orar. Deixa eu ver quem pode orar. Lilian, você pode orar por eles? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Deus, pela oportunidade de te louvar, Pai. Muito obrigada pela vida das nossas crianças, que são presente, herança do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor as abençoe no cultinho delas, Senhor. Abençoe cada professor, cada voluntário, Pai. Que elas aprendam mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir, então, para o espaço de vocês. Você não vai dar um abraço aqui no tio, Benício? E você, Theo? Theo é meu amigo, né, Theo? Com o sapato do Homem-Aranha, muito bem. Amém. Que delícia. A gente não pode subestimar o que Deus está fazendo no coração e nas mentes dos nossos filhos. Vocês concordam comigo? Memórias afetivas / espirituais profundas e preciosas estão sendo formados dentro deles, nesses domingos, lá no espaço infantil, no 3º piso do nosso prédio. Eu jamais esquecerei dos domingos na igreja da minha infância, quando a irmã Ivanildes, a coordenadora do Ministério Infantil, nos ensinava cânticos, abria a Bíblia conosco. Teve uma época que a gente formou até um conjunto. Nos anos 70 tinha conjunto de tudo, né? De criança, de jovem, de adolescente, de velho, coral masculino, quarteto. Era uma beleza, né? O culto demorava 3 horas, assim, qualquer culto era uma vigília, né? E a gente usava uma calça vermelha, né? E uma camisa que eu não lembro a cor, mas da calça eu lembro bem porque era boca de sino, eu detestava, né? E todo mundo tinha que usar aquela roupa meio ridícula, né? E o conjunto chamava Joias de Saron. Não, Rosas de Saron, né? Eu não tenho jeito nem para cravo, quanto mais para rosa, né? Mas eu lembro da calça boca de sino, 74, 75, né? Da escola dominical, da irmã Ivanildes, que era esposa do pastor Joel. Isso tudo está na memória afetiva mais preciosa do meu coração, a minha infância na igreja. Continuemos investindo recursos financeiros, continuemos dando o melhor dos nossos dons e talentos. Nós temos muitos educadores na nossa comunidade, irmãos, isso é uma bênção. Professores mesmo, profissionais da educação, não é? Temos muitos educadores e educadoras aqui, desde a educação infantil até a educação universitária. Isso é uma bênção. Bendito seja o nome do Senhor por essa árvore de conhecimentos, né, Lu? Como diria o Pierre Levy, aquele autor que você me apresentou há tantos anos atrás. Se a gente olha para a nossa comunidade de 300 pessoas, a gente tem aqui uma árvore de conhecimentos muito vasta, muitos dons, muitos talentos, muitas aptidões, muita formação, muita titularização, muita capacitação.
e que tudo isso esteja mais e mais, não é, Satoshi? A serviço do reino de Deus e da missão da igreja, que é participar do que Deus está fazendo. E o Senhor está fazendo algo. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa celebração. Eu queria dividir a palavra de Deus com vocês nessa manhã. Eu fiz uma música para o Marco Teles, ele me encomendou uma canção, ele está fazendo um disco sobre Estevão. Olha que coisa, que criatividade. Ele fez um livro, um disco, um álbum sobre Timóteo, meu amado Timóteo. Depois você procura aí no Spotify, no YouTube, meu amado Timóteo, é lindo. São 5 canções e 4 sermões que ele prega sobre o pastoreio, a mentoria de Paulo em relação a Timóteo. Paulo é preceptor de Timóteo e agora ele está fazendo um projeto lindo sobre Estevão e eu fui honrado. Ele me pediu uma canção sobre Estevão, mas na dimensão da pregação, porque Estevão, antes de ser morto, de ser martirizado, ele prega um sermão. E ele falou assim: Gerson, escreve uma canção sobre esse exercício tão santo da gente abrir a Bíblia com os irmãos. E a primeira frase dessa canção que eu compus para ele, e fiquei feliz que ele gostou e vai gravar, começa assim: prega a palavra. Eu digo, prega a palavra, em seguida eu digo, lavra a congregação. Prega a palavra e lavra a congregação. Porque Paulo, apóstolo, diz que nós, igreja de Jesus, somos lavoura de Deus. E lavoura só existe porque alguém lavra, porque alguém sulca a terra com arados. Hoje não são mais arados rudimentares, puxados por animais, por bois. Hoje você usa implementos agrícolas como esses tratores da Massey Ferguson, não é? Mas o fato é que uma lavoura, porque lavra tem R, lavoura só no final. Uma lavoura é feito de sulcos feitos na terra e de uma semeadura subsequente. Primeiro cava-se a terra e aí você lança a semente, depois você rega a semente e aí você espera o milagre da colheita. Cada vez que um pastor, que um pregador põe-se diante da congregação, ele está não apenas pregando a palavra, mas está lavrando os seus corações com a boa semente, de tal modo que isso produza frutos para a glória de Deus. Por isso que Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas foi o Senhor que deu o crescimento. Não é, Augusto? Eu plantei e você regou, mas o Senhor dá crescimento. Então, nessa manhã eu quero pregar a palavra e quero lavrar a nossa congregação com essa palavra. Eu quero falar sobre a pedagogia do deserto. Sabem, dizem que a gente está ficando velho, ou sábio, quando a gente se dá conta de que a gente tem mais a falar sobre o que já passou do que sobre o que virá. Você já ouviu essa expressão? A gente percebe que está velho, e eu insisto, eu prefiro dizer, eu percebo que estou ficando mais sábio quando eu tenho mais a dizer sobre o que já passou do que sobre o que virá. Eu até rio dessa expressão, acho interessante, mas eu prefiro dizer outra coisa. Eu prefiro dizer que a gente sabe que está ficando mais velho ou mais sábio quando a gente começa a pensar mais profundamente sobre aquilo que C.S. Lewis chamou de o problema do sofrimento. Quando a gente é jovem, feito os adolescentes que estão aqui, o Vini, o Pablo, Lucas, Guga, a gente não pensa muito sobre o sofrimento, né? A gente pensa mais sobre a alegria, sobre diversão. Pode ter divergência aí, mas o fato é que vocês estão mais preocupados em como é que eu vou me divertir do que qualquer outra coisa. Foi assim comigo e é assim com vocês. Não é? O que a gente vai fazer no sábado? Não é? O que a gente vai fazer no domingo? O
Como é que a gente vai se divertir esse final de semana, esse feriadão? Mas quando a gente transcreve a linha que separa a vida adulta do início da meia-idade, isto é, a partir dos 40 anos em diante, sobretudo, a gente começa a pensar mais sobre a questão do sofrimento. A Bíblia nos auxilia a pensar sobre o sofrimento, mas mais do que pensar sobre o sofrimento, a dar sentido ao nosso sofrimento. Tem uma palavra da moda agora que é ressignificar, né? A ressignificar o nosso sofrimento. E como é que a Bíblia faz isso? A Bíblia faz isso de diversas formas. A Bíblia e a fé cristã nos ajuda a meditar sobre o papel do sofrimento, sobre o sentido do sofrimento. Viktor Frankl foi um escritor, um psicanalista judeu, que foi para o campo de concentração, para Auschwitz. E ele só sobrevive àquela desumanização, àquela barbárie do campo de concentração, porque ele diz assim, não, eu quero dar sentido ao meu sofrimento, eu quero fazer alguma coisa com esse sofrimento. Esse sofrimento todo, essa desumanização toda, precisa desembocar em algum sentido, em algum significado. E a partir dessa dor toda que eu estou vivendo, que os meus compatriotas, os meus irmãos judeus estão vivendo, eu gosto de ver filmes sobre documentários sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra, para eu me lembrar do que o ser humano é capaz de fazer. Para eu não esquecer que nós fomos capazes de matar milhões de judeus, só pelo fato de serem judeus, só por isso. Mas ele dizia assim, eu quero que esse sofrimento todo redunde, produza, gere algum significado, porque senão eu vou sofrer em vão. E ele faz isso. Ele escreve um livro que se torna um best-seller mundial, chamado Em Busca de Sentido. Ele inaugura uma escola de terapia, chamada logoterapia, vem de logos, de sentido, terapia do sentido. Como é que eu dou sentido à minha vida? O ser humano não está em busca de prazer, o ser humano não está em busca de poder, o ser humano está em busca de sentido. Qual é o sentido da minha vida? A Bíblia nos ajuda a dar sentido ao nosso sofrimento através de algumas imagens, de algumas metáforas. E talvez a metáfora melhor para o sofrimento, nas páginas do livro sagrado, irmãos, seja a metáfora do deserto. É por isso que eu lhes falo nessa manhã sobre a pedagogia do deserto. O que o deserto tem a nos ensinar? Qual é o sentido do deserto? O deserto como sinônimo, como metáfora do sofrimento. Eu estava preparando essa mensagem, essa reflexão, essa meditação, esse sermão para compartilhar com os irmãos. E aí José Fábio, que não está conosco hoje, o esposo da Conceição, quando a gente esquece o sobrenome da pessoa, a gente evoca a sua esposa, né? José Fábio da Conceição, né? Conceição do José Fábio, né? Ele me mandou, ele escreve um devocional diário chamado Gotas de Sabedoria, muitos de vocês recebem, que é uma beleza, é supimpa, é um primor, assim, é muito bom, é muito edificante. Fábio escreve bem, ora bem e partilha bem aquilo que ele ora, escreve, medita. E eu fiquei encantado e feliz, porque enquanto eu li esse texto que eu vou abrir com os irmãos daqui a pouquinho, eu percebi que o Fábio fazia o mesmo. Nós somos vizinhos, ele mora numa rua depois da minha, mas a gente não se comunicou. O que você está meditando essa semana? Eu estou meditando sobre o deserto, e eu vou pregar sobre o deserto. Que coincidência, não teve nada disso. Eu estou lá estudando, e aí abro o WhatsApp, estou meditando, e aí tinha um texto do Fábio sobre o deserto, que eu passo a citar, se vocês me permitem. Só dois parágrafos pequenininhos. Ele diz o seguinte, o deserto é lugar de passagem, não nosso destino final. O deserto é lugar de treinamento, de aperfeiçoamento, e não de passar férias. Vocês querem passar férias no deserto? É melhor Miami, né? Melhor a Disney, né? O deserto é a escola superior do Espírito, onde Deus treina seus líderes mais importantes. O deserto não é acidente de percurso na caminhada da vida, mas uma agenda de Deus.
Bonito e verdadeiro o que nosso irmão escreveu. É Deus quem nos matricula na escola do deserto e o faz não para nos destruir, mas para tonificar. Olha que beleza isso, para tonificar as musculaturas da nossa alma. Na academia do deserto, o grande tema a ser estudado é a própria vida. Deus primeiro trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Também gosto muito disso. Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Isso porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Antes de Deus aceitar o nosso trabalho, Ele precisa deleitar-se com a nossa vida. Fábio, né, Ivan? Ainda na academia do deserto, precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Fecho aspas aqui na minha citação da meditação da semana passada do nosso irmão José Fábio. Então, queridos e queridas, adolescentes e adultos aqui presentes, há uma pedagogia, há um ensino, há um curso, há uma formação, há uma educação que acontece só no deserto. Não acontece na escola de educação infantil, nem na EMEB, nem no ensino médio, nem na USP, nem em Harvard. Mas acontece no deserto. Então, o que é esse deserto? Que pedagogia do deserto é essa? Eu quero ler com vocês para fundamentar a minha argumentação, a minha exposição desses conceitos tão preciosos para nós, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 2. Ali está 1, mas vamos ler a partir do verso 2. Deuteronômio 8, a partir do verso 2. E eu lhes peço que vocês mantenham as vossas Bíblias aí abertas ou ligadas, não é? Porque eu vou caminhar no texto. O que eu tenho a lhes dizer é extraído desse texto, não é da minha cabeça. E nem da cabeça de nenhum teólogo, nenhum comentarista, mas do texto, da palavra de Deus. O texto diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E essa parte B, ela é esplendorosa, ela é soberba, pelo menos para mim, para a minha vida com Deus. Para mostrar a vocês que, vamos dizer juntos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E eu lhes convido a ler também o verso 15 e 16. Ele os conduziu pelo deserto, pelo imenso, olha os adjetivos, ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto. E aí o autor desse texto, o Espírito Santo, através de Moisés, repete o que ele falara no verso 2 e 3. E os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam. Para quê? Para quê, irmãos? Para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Eu quero orar com vocês, por favor. Vamos nos curvar diante do Senhor mais uma vez.
Como eu tenho acostumado a dizer, Senhor, e a orar, eu te peço que o Senhor console nessa manhã quem precisa de consolo. Mas eu também te peço, Pai Celestial, que o Senhor confronte quem precisa de confronto. E nos abençoa saber que o Senhor não consola quem precisa de confronto e nem confronta quem precisa de consolo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo, aplique esta palavra, por favor, ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que eles sejam admoestados, exortados, nutridos. Que as suas almas sejam lavradas e semeadas com a boa semente da tua palavra e do Evangelho. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e dizemos juntos amém. Na minha juventude, o que não foi outro dia, né? Na minha juventude, quando eu fui para a faculdade estudar didática e pedagogia para ser professor, eu fui professor da rede pública por quase 10 anos, de educação infantil. Muitos não sabem, mas eu fui alfabetizador na minha juventude. Alfabetizei, né? Depois fui para a faculdade de letras e aí me tornei professor de língua portuguesa, de gramática, de literatura. Que saudade que eu tenho da sala de aula, né? Mas quando eu fui para a faculdade para fazer a minha formação docente, para me capacitar para ser um professor, eu aprendi a importância tanto da memorização quanto das perguntas no processo de ensino e aprendizagem. Qualquer coisa que você vai aprender, hein, moçada, qualquer coisa que você for estudar, você vai ter que decorar algumas coisas, não tem? Algumas fórmulas, algumas conjugações verbais. Que delícia, né? Mais que perfeito, né? O cateto da hipotenusa e essas coisas tão deliciosas. Ou não, né? Então a gente precisa de memorização, mas a gente também precisa fazer perguntas e responder perguntas. Na sala de aula, os professores sempre dizem assim, preste atenção no enunciado das questões, não é, Lu? Se você ler errado as perguntas, você vai responder equivocadamente também as perguntas. Então, preste atenção, na pedagogia do deserto, também há necessidade de memorizar algumas coisas, de guardar essas coisas no coração. Olha só, decorar. Dentro da palavra, do verbo decorar, tem corde, tem coração. Decorar não é colocar na cabeça, não. Decorar, etimologicamente, no sentido mais básico da palavra, decorar significa guardar no coração, te afetar. E o texto começa falando da importância da memorização. O verso 2 começa dizendo, lembre-se. Lembre-se de quê? Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, e aí ele vai falando. Interessante que a pedagogia do deserto começa com a recapitulação, com essa ênfase, com esse imperativo do Moisés de que nós não podemos esquecer de algumas coisas. Aliás, o próprio título desse livro, Deuteronômio, em hebraico é Devarim. O que é Devarim? É as palavras. As palavras. Que palavras? O Moisés está repetindo aquilo que foi dito nos primeiros 4 livros. Moisés está sintetizando, está sumariando o que foi dito no Gênesis, no Êxodo, em Levítico, em Números. O que é o Deuteronômio? É uma revisão para a prova. Vocês já terminaram as provas do semestre, então está tudo bem, né? Duda começou na USP, está curtindo, estudando muito, estudando japonês. Depois, Satoshi vai te fazer umas perguntas aí para ver se você está lá só para... Você não tem que guardar algumas coisas, você não tem que revisar, rever, revisitar algumas coisas, senão a gente perde, a gente esquece. Por que a Bíblia tem tantas vezes esse verbo, lembrai-vos? Lembrai-vos. Você já contou
São dezenas e dezenas de vezes. Lembrem-se, lembrem-se, não se esqueçam, não se esqueçam. E por que irmãos e irmãs, que Deus fala tanto na sua palavra? Lembrem-se, 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 lembrem-se. Porque a gente se esquece, a gente se esquece, a gente se esquece, a gente se esquece. Deus nos fala coisas tão importantes, mas a gente faz, como diz a expressão, ouvidos de mercador. Ou como diria minha avó, o que a gente ouve no domingo aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro, a gente se esquece. Então essa pedagogia do deserto começa com o sublinhar da necessidade da gente não esquecer de algumas coisas. Lembrem-se, lembrem-se. Lembrem-se, não existe didática, não existe pedagogia, não existe aprendizado de nada, nem de matemática, nem de idiomas, nem de coisa alguma, sem que a gente guarde algumas coisas. Eu sei que é mais fácil a gente guardar, por exemplo, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Não é? E se eu pedir uma fórmula aí de álgebra, você... Nem sei se tem fórmula em álgebra, eu sou ruim de matemática. Fácil? Passa? Báscara. Máscara? Eu fui muito ruim de matemática, Isabelle. Você não sabe como seu pastor sofria com matemática. Eu orava, eu jejuava antes da prova, irmãos. Eu era muito crente. Desde a 4ª série. Desde a expressão numérica. Senhor, tem misericórdia, 5ª série. Mas Deus não ouviu a minha oração. E eu repeti a 5ª série por causa de matemática. Portanto, estou lavando a minha alma. Estou fazendo terapia ao vivo. Não é? Seja o que for, brincadeira à parte, seja o que for, a gente precisa guardar. Eu quero gastar tempo aqui. Você tem esquecido quem é Deus? Você tem esquecido quem você é? Você tem esquecido quem é o diabo? Ou você acha que o diabo é uma figura mitológica, de capa vermelha, com tridente, chifre? Você tem se esquecido o que é o pecado? O que o pecado é capaz de produzir na sua alma? A desgraceira, a destruição, a devastação que o pecado produz na nossa vida. Você tem se esquecido o que é o mundo que jaz no maligno. Não se esqueça, lembrem-se, lembrem-se. Na pedagogia do deserto há muitas coisas a serem lembradas e relembradas e repetidas, porque a gente se esquece. Mas além dessa memorização, da necessidade da gente guardar coisas importantes na nossa mente, no nosso coração, na profundeza da nossa alma, nos lugares mais profundos do nosso ser. A pedagogia do deserto também tem perguntas para serem feitas e respondidas. Vocês sabem, nós somos parceiros de Portas Abertas. Eu tenho feito algumas participações como capelão, Augusto. Nem chego aos seus pés na capelania, mas eu tenho ido ao escritório de Portas Abertas da missão e dirigido devocionais. E de vez em quando eu canto. Portas Abertas, a missão Portas Abertas, que socorre a igreja perseguida. Pastor Aguinaldo, Cajaíba, da nossa igreja, do Conselho de Portas Abertas. Nós temos orado. Domingo passado foi o dia da igreja perseguida, Marins e Ana. O irmão André, que fundou Portas Abertas, que contrabandeava Bíblias para o mundo da cortina de ferro, nos anos 70. Ele tem um livro sobre Neemias, que é um dos livros da minha vida. Edificando um mundo em ruínas. E ele faz uma meditação sobre Neemias. E ele começa esse livro dizendo que Neemias só se tornou quem ele se tornou, quem ele veio a ser, porque ele teve a coragem de fazer algumas perguntas. Presta atenção. A coragem de fazer algumas perguntas pode mudar a sua vida. A coragem não é só fazer as perguntas, você tem que ter coragem. Neemias fez algumas perguntas. Ele disse: como é que está Jerusalém?
Ele encontra, ele estava lá na capital do império, ele estava bem, ele era copeiro do rei, mais ou menos como um mineiro, se me permitem os mineiros aqui, Jamil, lá de Governador Valadares, que vai lá para os Estados Unidos e ele lava prato, ele é ilegal, depois ele se regulariza, e aí ele aprende inglês, e aí ele faz faculdade, e aí ele faz um concurso público, e de repente ele é um mordomo da Casa Branca. Neemias era assim, era um mordomo do rei, ele provava o vinho antes do rei. E aí um dia ele vai na feira de sábado, e lá na barraca do pastel, ou qualquer outra barraca, ele encontra alguns compatriotas seus de Jerusalém, e ele faz uma pergunta que muda a sua vida. Ele diz assim: como é que está Jerusalém? E aí eles dizem: está tudo destruído, os muros estão acabados, está uma devastação. E eles começam a narrar com emoção, com choro, o estado de devastação, a barbárie, a destruição, a catástrofe de Israel. Neemias volta para o palácio arrasado. E ele fica dias orando e jejuando, dizendo: Deus tem misericórdia, eu não consigo ficar aqui no palácio sabendo que meu povo está destruído, que a identidade da minha terra, de Jerusalém foi reduzida a escombros e a cinzas, e a destruição e a morte. E aí Deus usa Neemias, ele renuncia ao seu cargo, ele vai para Israel com Esdras e ele reconstrói os muros de Jerusalém, e o resto é história. A coragem de fazer perguntas pode mudar a nossa vida. Que perguntas você não está fazendo? Que perguntas essa pedagogia do deserto suscita? Que perguntas você não está fazendo sobre a sua família e eu não estou fazendo sobre a minha família? Que perguntas você não está fazendo sobre o seu casamento e eu não estou fazendo sobre o meu casamento? Que perguntas você não está fazendo sobre o seu ministério e eu sobre o meu ministério? Que perguntas nós não estamos fazendo sobre o nosso papel na sociedade, sobre o nosso país, sobre esse tempo que estamos vivendo? É preciso coragem para fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas pode mudar a nossa vida. O que eu estou fazendo aqui nesse trabalho há 20 anos? O que eu estou fazendo nesse ministério aqui há tantos anos? Por que meu casamento é assim? Por que eu trato as pessoas com docilidade, com ternura, mas em casa eu sou um monstro? Essa é uma pergunta corajosa. Pois bem, o deserto suscita perguntas importantes. E eu quero enumerar 3, porque eu acho que é por causa da Trindade, a gente gosta sempre de 3 pontos no sermão, não é? Mas o fato é que há 3 perguntas nesse texto. Não diretamente, não há pontos de interrogação, mas perguntas que são subentendidas, que subjazem nas linhas e nas entrelinhas desse texto. A primeira pergunta é: quem nos leva para o deserto? Anota aí. Anota em algum lugar aí. Anotem aí, dólares. Quem te leva para o deserto? Sei que o Lucas anota. Lucas não, Gustavo. Lucas também, né, Lucas? Quem te leva para o deserto? Só 2 pessoas podem me levar para um deserto. Ô, pastor, isso não é muito exclusivista, isso não é muito reducionista, isso não é muito limitador. Não, pense comigo. Só 2 pessoas podem me levar para o deserto. A primeira delas sou eu mesmo. Óbvio, né? É óbvio, ululante, não é? É gritante. E a segunda pessoa que me conduz, que me leva, que me empurra para o deserto, que me abandona, que me conduz para o deserto, é o próprio Deus. Vamos pensar juntos aqui. Se eu me conduzo para o deserto, o que me leva para o deserto é o meu pecado. O deserto pode ser resultado do meu pecado. Você está num deserto? Você usaria essa metáfora, deserto, para explicar o seu sofrimento que você está passando? Que sinônimos podemos usar? A provação que você está vivendo, a tribulação que você está enfrentando, as dores que você está sentindo. Se sou eu e se é você quem nos leva
para o deserto, aí o deserto pode ser fatal. Olha essa foto aí. Imagina você sozinho num lugar como esse. De dia, calor, mais de 40 graus, de 50 graus. Né? E à noite, abaixo de 0. Não tem água, não tem companhia, não tem Netflix para amenizar o nosso sofrimento, não tem Amazon Prime para fazer a gente esquecer do chefe mala, não tem Premiere no domingo para você ver o seu time. É só isso aí, desolação. Se você conduz a si mesmo para o deserto, isso é perigoso demais. Faça essa reflexão hoje de manhã. Quem te levou para o deserto? Vocês de casa, vocês que verão depois essa mensagem, quem os levou para esse deserto? Se você foi para o deserto fugindo, como Davi foge de Saul, vai para o deserto. O deserto pode ser resultado de fuga. Você está fugindo de quê? Moisés também vai para o deserto fugindo, porque ele mata um egípcio. E ele foge, fica 40 anos no deserto, abandona o seu projeto de vida, joga fora a sua história, o seu currículo, e foge para o deserto. O deserto pode ser um lugar de fuga, de consequência do nosso pecado. Outro que vai para o deserto fugindo, pecaminosamente, é o grande profeta Elias. Elias vai lá no Monte Carmelo, enfrenta 400 profetas de Baal, faz assim um show pirotécnico, sabe? Parece Réveillon em Copacabana. Todos os profetas são destruídos, cai fogo do céu. Aí passa um dia, ele recebe um WhatsApp da Jezabel. Vou te matar. Você já recebeu um WhatsApp que tirou o teu sono? Gente do céu, que coisa ruim, né? Depois de 8 horas, se você precisar falar comigo, em primeiro lugar, se você quiser se separar, escolha um dia da semana no expediente. Não vai querer se separar às 3h30 da manhã, porque aí o pastor vai pedir um adicional de insalubridade para a diretoria executiva. Mas depois das 8 horas da noite, eu procuro não ler o WhatsApp, porque eu nem tenho condições de resolver aquele problema e nem durmo. Agora, se você tiver uma questão séria, pode me ligar. Vou ver lá, Jason, me ligando, 1h30 da manhã. Eu falo assim, está no sofá. A Aline deu uma dura. Eu vou te atender. Mas eu não fico vendo lá 10. E pior de tudo é a gente olha assim, marcar como não lida. Depois só piora, né? Porque aí você esquece de responder e a pessoa ainda briga com você. Jezabel manda um recado para o grande profeta Elias, o tesbita, e fala, você vai morrer, eu vou te matar. E esse cara, esse valente homem de Deus, que enfrentara 400 profetas, que fazia fogo cair do céu, um homem de milagres, ele foge para o deserto, ele se encaverna, literalmente. O deserto é esse lugar onde a gente se encaverna, a gente foge, a gente se apequena, a gente se acovarda. Se é você que está te levando para o deserto, então cuidado, porque o deserto pode ser um lugar letal. Agora, se é o Senhor que te conduz para o deserto, fique em paz, porque Deus sabe o que Ele faz. O texto diz, lembrem-se, memória, primeiro aspecto, primeiro recurso pedagógico do deserto, lembrança. Segundo, o Senhor, o seu Deus, os conduziu para o deserto. Foi assim com Israel no deserto do Sinai, irmãos. Foi o Senhor que leva o povo. É o Senhor que conduz o povo. O Senhor vai na frente do povo. E foi assim com Jesus no deserto da Judéia. Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, dizem que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás. Então a primeira pergunta é: quem nos conduz para o deserto?
Ou nós, pelo nosso pecado, pelo nosso medo, ou Deus, na sua providência, na sua presciência, na sua sabedoria, porque Ele tem coisas para nos ensinar nas areias escaldantes do deserto da nossa existência. Pense comigo, se essa não é uma pergunta relevante. Segunda pergunta do deserto, dessa pedagogia. Se é Deus que nos leva para o deserto, Ele tem um propósito. Ou Deus é um Deus inconsequente, despropositado, impulsivo, como a gente, que recebe uma mensagem, ou está lá zapeando no Instagram e aparece lá uma propaganda de sapato, e aí você compra o sapato, aí chega o sapato, você vê que o sapato é uma coisa muito ruim, você se arrepende, e aí, uma semana que vem, você compra outro sapato no Instagram. Sim, impulsivamente, consequentemente. Não, Deus não faz. Deus não é assim, estabanado. Parece o Wesley do Flamengo, que não sabe o que fazer com a bola. Não, Deus sabe o que faz, irmãos. O Deus a quem adoramos sabe o que faz. Diga amém. Ele tem um propósito, Ele tem uma agenda, Ele tem um currículo, Ele tem um plano de aula, Ele tem objetivos. Ele tem objetivos. Qual o propósito do deserto? O texto diz que no caso de Israel eram 3 esses propósitos. Primeiro, humilhá-los. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los. Segundo, para prová-los ou testá-los, revelando o conteúdo do seu coração. Diz o texto, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Quais são os objetivos, os propósitos de Deus em nos levar para os desertos da existência, irmão? Para nos humilhar, para nos provar, para revelar, para explicitar, para colocar para fora, para quem quiser ver, a interioridade, o conteúdo do nosso coração. Porque Deus não é Deus de aparências, Deus não olha a aparência, diz Samuel, Deus olha para o coração. Humildade. Irmãos, um pouco de humildade, caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Não é difícil conviver com gente orgulhosa? O problema é que todos nós somos orgulhosos. O John Ruskin diz que, ele dizia o seguinte, eu acho que a primeira prova da grandeza de um homem é a sua humildade. Você quer saber se uma pessoa é grande? Meça essa grandeza pela presença ou ausência de humildade nessa pessoa. Uma pessoa não é grande pelo patrimônio que ela tem. Uma pessoa é grande pela sua humildade. Humildade. Outro autor, o Henry Lacordaire, diz que o orgulho divide os homens, mas a humildade os une. Há mais união numa comunidade na periferia das nossas cidades do que nas nossas faculdades. Se há um lugar onde há orgulho é na faculdade, não é não, Denis? Se tem um povo que é... E eu tenho professores universitários aqui que vão brigar comigo, né? Mas se tem um povo que muitas vezes não apenas é orgulho, mas não reconhece o seu orgulho, são os doutores da academia, muitas vezes. Como eu sofri na graduação, né? Eu lembro de um professor de linguística, que ele começou a dizer que todas as línguas surgiram, me permitam essa história aqui, todas as línguas surgiram de uma língua comum, que ele chamou de indo-europeu. Quando ele falou isso, todas as línguas saíram de uma língua comum, eu, na minha juventude, eu falei, professor, lembrei da Bíblia, da Torre de Babel. E tal. Ele falou assim, não, mitologia aqui não. Aqui é só ciência. Só que até hoje não achei onde tem esse endo-europeu, né? Citar os mitos gregos pode, mas citar a Bíblia não. Né? Vaidade, né? As tertúlias, os debates, a arrogância, a prepotência. Eu sei, eu posso, eu consigo, eu faço.
Deus não gosta de gente orgulhosa, irmãos. Mas Ele concede graça aos humildes. Assim diz o Senhor. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará, diz o Senhor. Segundo, o propósito da pedagogia do deserto, além de humilhar o povo, de colocar o povo no lugar, dizer assim, desce do palco, menos. O propósito foi prová-los, saber o que estava no coração dele. Mas vamos confessar, quando eu leio na Bíblia assim, então Deus provou, Deus testou, não dá a impressão que Deus não conhece o futuro? Né? E quem fala isso é um herege, né? O pessoal do teísmo aberto fala isso, que Deus não sabe o futuro. Não, o Deus da Bíblia conhece tudo, sabe tudo, Ele é onisciente, amém ou não? Ele sabe. Então isso aqui, os teólogos vão dizer que é antropomorfismo. Né? A gente faz uma analogia de Deus na forma humana para que a gente se aproxime um pouco do mistério de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Deus sabia o que estava no coração do povo, mas o povo não sabia o que estava nos seus próprios corações. E quando a Bíblia diz que Deus nos prova para saber o que estava no seu coração, o sentido é esse. Deus não nos prova, não nos testa para saber como é que a gente vai reagir. Ele sabe tudo, Ele sabe o futuro. Mas Ele o faz para que nós conheçamos o conteúdo do nosso coração. Bernard Shaw, dramaturgo inglês, dizia o seguinte, há duas tragédias que podem acontecer com o homem. Primeiro é ele não realizar o sonho do seu coração. Isso é uma tragédia. Né? Mas ele diz que a segunda tragédia é o homem realizar o sonho do seu coração. Tem gente que não pode prosperar não, irmãos, que piora. Tem gente que não pode ganhar dinheiro não, porque fica prepotente, presunçoso. Tem time que não pode ser campeão não, irmãos. Começar pelo meu. Né? Faz sentido isso para vocês? Digam amém. Essa escola é uma escola dura, não é não? E o terceiro propósito do deserto foi ensiná-los a depender de Deus, para humilhá-los, 1, para pô-los à prova, 2. 3, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná. Gente, maná em hebraico, maná, sabe o que quer dizer maná? Maná é uma pergunta, com uma cara assim, meio de interjeição. A palavra maná literalmente quer dizer, o que é isso? A palavra maná quer dizer, o que é isso? Quando caiu aquela comida lá, alguém não falou, vamos chamar isso de maná? Não, eles olharam e falaram, o que é isso? Coisa estranha. Eles foram humilhados, eles foram testados, mas, sobretudo, eles foram levados a depender de Deus. Enquanto o sentido, enquanto a garantia da nossa vida forem as pessoas, nós estamos perdidos. Se o sentido da minha vida for minha esposa, se eu perdê-la, acabou tudo. Se o sentido da sua vida for o seu cônjuge, e se ele for embora? Os seus filhos são o sentido da sua vida. Mas um dia eles vão embora, o ninho vai ficar vazio, você não vai ter mais nenhuma cria para lamber. Qual é o sentido da sua vida? Em quem que você se apoia? Em que você se garante? Seu trabalho? E se você ficar desempregado? O seu negócio, e se você quebrar? O seu ministério, e se você não for mais relevante? E sua igreja decidir que você não é mais relevante? É por isso que Deus nos diz de forma tão enfática, para mostrar a vocês, aleluia, aleluia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, quando é que a gente vai entender isso? Que a gente precisa
desse alimento da palavra de Deus, e a palavra de Deus não é apenas a palavra escrita, a palavra de Deus é a palavra encarnada, é Cristo. É Cristo em vós. Paulo fala, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer a grandeza e a glória desse mistério. É Cristo em vós, a esperança da glória. Você depende de Deus. Eu sei que você tem que fazer um investimento, e agora está fácil, né? Você abre um aplicativo aqui, você compra criptomoeda, você investe na bolsa. Hoje está fácil. Um dos meus filhos, não vou falar qual foi, falou, papai, investi na bolsa. Eu falei, uau! Caraca, usei uma palavra em hebraico, assim, né? Ah, é? Você comprou ação de que? Desse banco. Eu falei, uau, que coisa, eu nunca comprei ação nenhuma, né? Eu espero não sofrer nenhuma ação. Você já está comprando ações. Eu falei, quantas ações você comprou? Ele falou, uma. Ficou mole, cara. É fácil de você colocar sua reserva agora no CDI, Tesouro Direto, não sei o que lá. Antigamente era só poupança, né? Pastor Ivo, lembra? Do cofrinho da Delfim. Né? Aí vem o colo e leva tudo, né? Deu fim ao cofrinho. Né? Eu sou do tempo da Bamerindos, né? Bamerindos, o banco da nossa terra. Todo mundo tinha um dinheirinho na poupança. Gente, hoje está fácil. Mas, presta atenção. Presta atenção. Não coloque a sua segurança no dinheirinho que você coloca no banco. Dependa da palavra de Deus e do Deus da palavra para te dar segurança, para afiançar o seu futuro. Amém? Terceira e última pergunta, vou acelerar aqui. Qual é a terceira pergunta? Quanto tempo dura o deserto? Você está num deserto? Quanto tempo durou o deserto de Israel? Voltem lá. Verso 2. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Quanto tempo? Durante 40 anos. O quê? Como assim? 40 anos? Moçada, essa vocês vão gostar. Sabe qual era a distância do Egito até a Palestina? 200 quilômetros. 200 quilômetros. De carro. Há uma estrada hoje que liga o Egito até a Palestina, que pode ser percorrida em 2 horas. 2 horas. Você pode fazer essa viagem 2 vezes. Você sai do Egito, vai para a Palestina, volta para o Egito, aí volta para a Palestina e volta, pronto. Você faz essa viagem 2 vezes. E o povo durou 40 anos. 40 anos. Por que eles ficaram ali perambulando, batendo perna, andando em círculos? Uma das características do deserto é que no deserto a gente anda assim, irmãos, em círculos. A gente fica batendo perna e a gente não sai do lugar, nem no trabalho, nem no casamento, nem no ministério. A gente fica perdendo tempo. Já era para você, meu irmão, deixa eu lhes dar uma palavra pastoral e a gente já encerra. Já era para você ter saído desse deserto. Com todo carinho eu quero dizer isso para alguém aqui nessa manhã. Já era para você ter se formado nesse curso. Uma vez eu conheci um rapaz que estava há 7 anos fazendo, 8 ou 9 anos fazendo engenharia, né? É claro que ele não se formou, né? Já era para você ter se formado nessa pedagogia do deserto, mas enquanto você não passar nessas matérias, quais são as matérias? Humildade. Você já bombou em humildade? E dependência de Deus? Está de exame? Segunda chamada? A gente fica repetindo essas matérias.
chega de ficar no deserto, é hora de sair no deserto. O deserto não é destino final, o deserto é itinerário, é percurso, amém ou não? Em nome de Jesus. Grava essa metáfora que eu lhes partilho essa manhã no seu coração. O deserto não é destino, o deserto é travessia, como diz a canção do Milton Nascimento, né? Travessia. Há algumas formas de aplicarmos essa reflexão proposta por essa passagem. Acrescentaria aqui 3 aplicações e aí a gente ora. E eu queria orar por alguém nessa manhã. Por incrível que você possa achar, o deserto é inevitável. Eu já disse isso aqui na nossa igreja. Tem 3 tipos de pessoas aqui. E você já pode pensar que o pastor que gosta de futebol vai falar que é corintiano, palmeirense e são paulinos. E tem alguns santistas não praticantes. Não vou falar disso não. Né? Existem 3 tipos de pessoas aqui nessa reunião hoje de manhã. Primeiro, aquelas que estão em algum tipo de deserto. Estão nessa academia. Que estão nessa luta com essa pedagogia do deserto. Estão no deserto. Estão ou não estão? Segundo grupo de pessoas é aquelas que saíram de algum deserto. Quem aqui saiu de um deserto recentemente aqui? Ó? Quem aqui saiu de um deserto? Só um irmão aqui? Rapaz, está todo mundo no primeiro grupo então. Eu saí, eu já estou com a mão levantada aqui. Ó. Ano passado eu fiz 2 cirurgias. Tive 2 lutos recentemente, né? Trouxe meu pai para uma cirurgia, a gente preocupado, 80 anos, noites mal dormidas. Mas nós saímos desse deserto, bendito seja o nome do Senhor. Será que não tem mais ninguém aqui? Aí, temos aqui, ó. Bênção, Theo. E qual é o terceiro grupo? Qual é o primeiro grupo? Quem está no deserto. Segundo, quem saiu do deserto. Qual é o terceiro grupo? I'm sorry, eu sinto muito, não queria dizer isso para vocês hoje de manhã. Mas eu sou discípulo do profeta Jeremias. O profeta Jeremias ia para... O rei chamava Jeremias. Fala uma palavra boa aí, Jeremias. Não, eu quero uma palavra profética. Aí Jeremias fala, vocês vão morrer. Deus vai pesar a mão sobre você. Ah, é? Prende ele. Ele ficava lá no buraco, lá no poço. Aí Jeremias saía lá todo fraco. Fala aí, Jeremias, me dá uma palavra de Deus aí, uma palavra pentecostal do fogo azul. Aí o Jeremias falava, vocês vão morrer, Deus vai pesar a mão sobre você. E ainda diz, ai dos profetas que diz paz, paz, quando não há paz sobre a terra. Isso que é um homem de Deus, né? É o João Batista. O João Batista fala assim, você é um adúltero, Herodes. E você vai cair nas mãos de um Deus poderoso. E aí perde a cabeça. Profeta de verdade é aquele que não tem medo de perder a cabeça. E nessa manhã eu quero dizer, infelizmente, irmãos, aqui há pessoas que estão no deserto, outras que saíram do deserto e outras que vão entrar no deserto. Eu não sei qual deserto você vai enfrentar, mas Deus sabe. Agora eu lhes peço, em nome de Jesus, não vão para o deserto com os pés contaminados de decisões pecaminosas. Não deixe que o teu pecado te leve para o deserto, mas diga assim, Senhor, se eu entrar no deserto, que eu seja conduzido pelo teu Espírito, como o povo de Israel foi conduzido pelo teu Espírito, como Jesus, meu Salvador, foi conduzido pelo Espírito, porque aí eu vou ser o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja, quando eu sair do deserto. Nós perdemos o pastor Tim Keller e o céu ganhou Tim Keller há alguns dias. Mas se você quiser ler um livro agora, quem tiver de férias na escola, ou sei lá, se você tiver um tempo, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Eu não li esse livro todo, eu li algumas partes, ficou na minha estante. Mas eu peguei de novo depois da morte do pastor Tim Keller. E ele diz assim, se vocês me permitem citá-lo, quando passares, Isaías 43, 2, 3, 5, quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, porque eu sou contigo. E o Keller comenta essa passagem tão poderosa de Isaías, dizendo: enchentes e fogo são termos de extrema diversidade. É importante notar que, assim como no famoso Salmo 23, ninguém promete que os crentes estão livres de tribulação. Vocês ouviram? Qualquer pregação fora disso é mentira. Ninguém promete na Bíblia que os crentes estão livres de tribulação. Deus não diz: se você passar pelo fogo e pelas águas e vales sombrios e pelo deserto. Deus não diz se, Deus diz quando. É só uma questão de tempo, irmãos. Só uma questão de tempo. O deserto é inevitável, mas a promessa é que Deus estará conosco, caminhando ao nosso lado em meio a tudo isso. Eu e você, ou estamos no deserto, ou saímos do deserto, ou vamos entrar num deserto, mas o Deus dos desertos está conosco e Ele nos dará graça e vitória em nome de Jesus. Que isso te dê esperança nessa manhã. Os adolescentes sofrem com as crises da adolescência, mas eles não sabem o que são as crises da juventude, da faculdade, do primeiro trabalho. Os jovens sofrem com a sua crise, mas eles não sabem como é difícil começar um casamento. A esposa que manda você lavar a louça todo dia. Ai, que saudade da mamãe. Né? Aí o filho nasce. Eu estava conversando com o Vini, que a Bia teve, cuja esposa teve bebê. Falei: Vini, você está feliz? Ele falou: tô, tio, mas olha o meu olho fundo. Aí a gente acha que chega na meia-idade, você não imagina, viver é difícil, irmãos. Viver é uma transição de desertos sobre desertos, mas o Deus dos desertos não nos abandona. Bendito seja o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor nessa manhã. O Deus da Bíblia é Deus de desertos, é Deus de montanhas, é Deus de vales e é Deus de oásis, é Deus de graça, é Deus de misericórdia, é Deus que não abandona o seu povo e transforma o seu povo através dessa bendita, conquanto nós fujamos dela, pedagogia do deserto. Eu termino dizendo para você que me ouve aqui e em casa, que nem todo o sofrimento é deserto. Nem todo sofrimento é deserto nesse sentido que eu lhes expus hoje de manhã. Mas todo deserto é sofrimento. Nem todo sofrimento. Você ficou doente? Não necessariamente é um deserto. Pode ser um deserto. A gente vive num mundo decaído, irmãos. Um mundo mau. Doenças. A gente quer o bônus, ouça isso aqui. A gente quer o bônus da liberdade humana, mas a gente não quer o ônus da liberdade humana. A gente quer ser livre, a gente quer fazer o que der na nossa cabeça, mas aí a gente é multado, a gente fala: puxa vida, por que, Senhor, que você permitiu que eu fosse multado, seu servo? Né? A gente quer o bônus da liberdade e a gente abre um negócio. E aí o negócio quebra, a gente fala: por que, Senhor, que o Senhor não me socorreu, já que eu sou cabeça e não cauda, filho do rei? E quebrei, e estou frito, para falar o mínimo. A gente quer o bônus da liberdade. E a gente casa com quem a gente quer, e depois a gente diz assim para o pastor: por que Deus permitiu que fulano ou fulana me traísse? Então a gente vive num mundo mau. E no mundo mau acontecem coisas mais. Acontecem coisas que nos machucam, que nos ferem, que nos abatem, que nos desolam, que nos entristecem, que nos roubam a esperança, o sonho. Nem todo sofrimento é deserto, mas todo deserto é sofrimento. A gente tem que aceitar isso. Agora, por fim, vamos pensar no deserto do nosso Senhor. Ele é conduzido pelo Espírito para o deserto, não é ele que vai para o... Ele não fala assim: olha, eu vou começar o meu ministério enfrentando Satanás e mostrando que Satanás não está com nada.
Não, ele é conduzido pelo Espírito depois do batismo para o deserto. Quando ele chega no deserto, ele é tentado 3 vezes. O diabo aparece para Jesus, porque o deserto é o lugar onde o diabo aparece para nós, irmãos. Tá? Você ouviu bem? O deserto é o lugar onde o diabo te propõe coisas incríveis. Lembra do filme da Demi Moore? Propostas indecentes são feitas no deserto, nas areias escaldantes do deserto. E Satanás aparece para o Senhor e diz assim: se tu és filho de Deus, Jesus com fome, fragilizado, faminto, sedento, se você é filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pão. Um brioche, um pão italiano, um baguete e um integral de 12 grãos. Sabe o que Jesus faz? Gente, você está com fome. Onde está escrito que quando você está com fome, você come pão, isso você está cometendo um pecado? Se for uma manteiguinha ainda, um pão quentinho, hein? Nossa! Delícia, né? Delícia, né, dona Miriam? Mas, surpreendentemente, o nosso Salvador diz assim: está escrito, adversário, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo faz mais 2 propostas para o Senhor. Por que você não se joga do alto? Se você é filho de Deus, se joga aí do alto desse monte e aí manda os teus anjos descerem assim, tipo o filme da Marvel. Eu vou ver Flash, vocês vão ver? Não. Ah, mas é da DC Comics. É rival. Pensa que seu pastor está por fora. Em algumas coisas eu estou mesmo. Imagina assim, Jesus pula lá de cima, tchan, aí vem pam, param, paranana, taran, paranana, com a trilha do John Williams ainda, né? Jesus de novo usa a palavra dele. Terceira tentação. Olha, está vendo aqui os reinos do mundo? Olha quanto dinheiro. Wall Street, olha o vale da tecnologia, do silício lá na Califórnia. Olha o dinheiro, olha o poder. Olha tudo isso eu te darei se você só se ajoelha aqui e beija os meus pés e me adora. E o Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, sabe qual foi a grande tentação de Jesus? A tentação de provar a sua identidade para Satanás. Se você é filho de Deus, prova. O deserto é quando a gente é tentado a provar para o diabo que a gente realmente é filho de Deus. Isso vem, essa palavra do diabo, às vezes vem na palavra de um irmão em Cristo. Que coisa. Né? Olha, Jason, cara, você é filho de Deus, cara. Tem alguma coisa errada em você, porque se você não fosse filho de Deus, você não ia estar. Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Né? Essa palavra vem numa canção gospel que você ouve lá. Né? Essa palavra vem numa pregação que você assiste no YouTube. Se você é cristão de verdade, você não sofre. E eu lhes digo nessa manhã, em nome de Jesus, não caiam nessa. Vocês não precisam provar nada para Satanás. Você é filho amado do Pai. Ele disse, na mais remota eternidade, um dos textos mais belos das Escrituras, na mais remota antiguidade, eu gravei os seus nomes nas palmas das minhas mãos. Gente querida, somos bilhões de pessoas e o meu nome está escrito na palma da mão do meu Deus. Ele me conhece pelo nome. Quando eu me ajoelho na minha cama à noite para fazer as minhas orações, ou quando eu levanto, ou em qualquer lugar que eu estiver, e eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me socorre, me dá graça, manifesta a tua misericórdia, me ajuda.
para o Deus da Bíblia, essa não é uma oração anônima. Essa é uma oração de um filho amado. Você é um filho amado de Deus. Você não precisa provar nada para Satanás. Amém? Curve-se diante do Senhor, vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra bendita nessa manhã. Que, como eu te pedi, nos consola e nos confronta. Os que estão no deserto, Senhor, sejam visitados pela tua graça. Que os teus anjos que te serviram no deserto, Senhor Jesus, possam servir esses irmãos, socorrendo-os, sustentando-os, renovando-lhes o ânimo, Senhor. Aqueles que saíram no deserto, Pai, possam reconhecer que foi a tua mão bondosa e poderosa que os tirou de lá. Louvado seja o teu nome. E que nós, Senhor, que estamos aqui tranquilos, mas sem nos dar contas de que hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, poderemos enfrentar um deserto na família, na vida financeira e profissional, no ministério, Senhor, na saúde. Que a gente saiba que o Senhor está conosco quando passarmos pelo fogo e pelas águas, e pelo deserto escaldante, pavoroso, solitário e tão difícil, Senhor. Nessa manhã eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs, pedindo que o Senhor os abrace com a tua graça nessa manhã, Senhor. Visita os casamentos e as famílias aqui, Senhor. Visita, Senhor, as suas carreiras profissionais, Senhor. Tem misericórdia, são tempos tão difíceis. Visita, Senhor, a sua saúde física, emocional, espiritual, Senhor. Seus relacionamentos. Ó Deus, é teu povo, é gente por quem Jesus morreu, gente em quem o Espírito Santo habita, gente selada com o selo do teu Espírito Santo, Senhor. Continue cuidando deles e de todos nós, Pai. Porque nós já aprendemos, nós não vamos esquecer que precisamos da humilhação e da humildade que o deserto nos traz, Senhor. Precisamos dessa dependência do Senhor que o deserto nos ensina. Precisamos conhecer o conteúdo do nosso coração, nossa chaga mais profunda, Senhor, e aplicar sobre ela o bálsamo do Evangelho e da graça de Deus. Oh Deus, cumpre o teu propósito em nós, Senhor, que sejamos mais parecidos com teu Filho Jesus. Senhor, que sejamos uma comunidade de gente humilde, gente quebrantada, Senhor, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita, está escrito, nós cremos, Senhor. Oh Jesus, bendito seja o teu nome, obrigado pela tua palavra santa, preciosa, bendita e tão eficaz. Em nome de Jesus nós dizemos juntos amém. Amém, queridos. Muito obrigado, irmãos. Nós vamos terminar, mas precisamos dar alguns recados para a nossa comunidade de fé. Ontem nós não tivemos o grupo dos homens de valor, a reunião, não é, pastor Ivo? Nós precisamos fazer reformas aqui no sistema de hidráulico, troca de caixa d'água por uma questão, um problema sério que apareceu. E ontem não foi possível, mas hoje já está tudo normalizado. Sábado que vem às 15 horas, pastor Ivo, os homens estarão aqui para esse tempo de comunhão, para esse tempo de oração, para esse tempo de amizade. Segunda coisa, se você, jovem, não fez ainda, e adolescente, não fez a sua inscrição para o acampamento, por favor, faça a sua inscrição. Aí, ó, acampamento chegando. Tá vendo, viu? Assim, mas parece a torcida da portuguesa também. Acampamento chegando. Agora sim, muito bem. Tem que correr para não ficar muito pesado aí. Pais de adolescentes e jovens também. Esse acampamento é misto, não é só para adolescentes, vai ser para jovens também. Tem poucos jovens inscritos, né, Augusto? Precisamos de mais inscrições aí. O que mais? Já falamos do... olha só, irmãos. Puxa vida, que imagem do altar. Não? Uma imagem abraâmica.
araônica, Antigo Testamento revisitado. Dá vontade de ficar assim, só olhando, né? E eu vou ficar só olhando mesmo, porque meu ácido úrico está alto, não estou podendo comer muita carne. Estou no deserto. Vocês veem o que é o deserto, né? Ácido úrico no máximo 7, o meu está 7,2. Primeira coisa, carne vermelha. Mas é assim é a vida, desertos da nossa existência. Pelo menos vou economizar R$45. Não vou não. Gente, parece caro, porque é tudo feito com muito carinho. Se você tiver dificuldade, por favor, fala com o pastor Ivo. Né, Ivo? Não deixe de participar por uma questão financeira. É importante que todos os voluntários do louvor estejam aqui para esse almoço. Falei tudo, todos os recados dados. O cartaz das contribuições, vamos ficar em pé, vamos orar agradecendo a Deus pelo sustento. Você que é membro da nossa comunidade, por favor, né, Marins, continue com fidelidade, participando do que Deus está fazendo aqui. Eu queria te convidar, enquanto fica projetado aí, para, de repente tem um visitante que quer contribuir, que quer ofertar, que quer participar do que Deus está fazendo aqui. Eu não sou membro da igreja, mas eu gostaria de ofertar. Por favor, fique à vontade, esses são os dados. Nós vamos fazer uma coisa legal agora. Vamos orar com alguém. Ore com alguém. Se for sua esposa, tudo bem, seu esposo, mas se você não conhece, se apresente para quem está ao seu lado, por favor. De repente esse irmão, essa irmã está aí no meio de um deserto escaldante, difícil, árido, no trabalho, na família. Vamos orar, vamos orar. Ore por essa pessoa que está ao seu lado. Faça isso em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa manhã na tua casa com os meus irmãos e irmãs. Obrigado pelo que o Senhor nos falou hoje, Senhor. Esse descortinar dessa verdade, da inevitabilidade do deserto, mas ao mesmo tempo da certeza da tua presença, da tua palavra, da tua providência, do teu sustento, da tua condução, Senhor, nas travessias que nós temos a enfrentar na nossa caminhada. Senhor, eu oro pelo meu irmão que está aqui ao meu lado, o Keyson, seja com ele, com a Gláucia, com o Miguel, casamento, família, saúde física, emocional, espiritual, trabalho, finanças, ministério, sonhos, projetos. Cuida do Keyson, Senhor. Eu o abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Jesus, e com cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, que o amor de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, que não nos abandona nos desertos do ser e da existência, que a graça de Jesus, que foi tentado e provado no deserto, mas triunfou contra o tentador e contra Satanás, e que as consolações do Espírito Santo, Deus ao nosso lado, Deus conosco, nosso Consolador amado e bendito, sejam com você, que está enfrentando um tempo de luta, que claramente você entende como um deserto. O Senhor seja com você, que a sua misericórdia, graça, providência e bondade nunca lhe faltem. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, ouçam aqui. Eu os envio para mais uma semana de missão. Como dizia o saudoso pastor Edson Queiroz, né, Denis? Quando você sair desse prédio, você vai entrar num campo missionário. Quando você sair desse prédio, você vai entrar num campo missionário. A igreja toda, diga, a igreja toda, levando o evangelho todo, ao homem todo e a todo homem. Mais uma vez, a igreja toda, levando o evangelho todo, ao homem todo e a todo homem. Deus é contigo nos desertos da sua vida. Essa é a mensagem dessa manhã. Vão em paz, abrace alguém, combine um macarrão, um churrasco, um futebol. Antônio, eu soube que Deus estava presente naquela peixada na quinta-feira, hein? Se você quiser fazer a sua contribuição na maquininha, por favor, fique à vontade aqui, ó.